E aí pessoal, continuando nossa série aqui no canal, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre espaço, né? Que naturalmente é uma coisa importante na parte da estratégia. Então assim, a questão do espaço é uma coisa muito relativa, né? Porque em alguns casos a questão do espaço pode ser muito importante, em alguns casos você ter mais espaço não vai adiantar nada, não vai mudar nada na posição. Tanto que já nas aberturas a gente já tem essa questão, né, de algumas aberturas já tentam evitar com que as brancas tomem o máximo de espaço possível, né? Já outras aberturas, que a gente chama de aberturas hipermodernas, buscam elas cedem certo espaço, certa vantagem de espaço, até às vezes o centro inteiro, para argumentar que esse centro vai ser uma fraqueza depois, né? Então, um caso típico é o quê? Defesa em Dia do Rei, defesa Pirque e a Grunfeld também. É um caso extremamente típico, né? Porque depois do C por D5, cavalo D5, E4, toma. As pretas cederam o centro para as brancas, né? Mas aí as pretas vão tentar o quê? Contra-atacar em cima desse centro. Uma coisa importante aqui, se o contra-ataque no centro for muito devagar, a chance do adversário consolidar é gigantesca. Então, não pode demorar tanto esse contra-ataque no centro, né? Então, tanto que na própria abertura, já depois de bispo G7, bispo C4, roque, cavalo E2, C5, já chega o C5, né? Então, por exemplo, se o preto joga, sei lá, um lance como B6 aqui, né? As brancas têm algumas ideias até de jogar H4, H5, né? Porque o lance B6 é muito lento, né? Tipo, H4 é um lance muito chato aqui. Aproveitando que o branco tem o quê? Mais espaço. Quando você tem mais espaço no centro, né, você pode atuar nas alas com sucesso, assim, porque você tem o centro, né? Então você consegue levar todo mundo para a ala do rei, por exemplo, e aí você não vai conseguir levar ataque no centro, né? Mas tem outro problema. Quando você tem o centro, você precisa sustentar esse centro, né? Com peões e com peças, né? Então aqui, por exemplo, as brancas têm o peão de C3 defendendo o peão de D4. O bispo E3, cavalo em E3, dama D1, suporta um peão de D4. Então o centro precisa ser bem apoiado, né? Existem alguns perigos também em ter a vantagem de espaço, que você pode acabar se super estendendo, né? Ou seja, avançando demais seus peões. E aí que mora a abordagem hipermoderna, né? Quando você avança um peão, você cria casas fracas. Então, toda vez que você acabar se super estendendo, você vai acabar criando fraquezas para o seu adversário explorar. E é nisso que se baseia as aberturas hipermodernas. Eu vou mostrar um exemplo típico aqui da defesa Grunfeld. Então, torre C1, torre D8, colocando pressão no centro de novo. Então, é tudo baseado nisso, né? H3, B6, a ideia é fianquetar o bispo e martelar o peão de E4. As brancas continuam com mais espaço. E aí veio F4, certo? O lance F4 já é um lance que tem que tomar certo cuidado, porque é um lance que está super estendendo o centro, né? Tá super estendendo a posição das brancas, né? Ganha mais espaço, isso é fato, mas tem que tomar um pouco de cuidado. Cavalo A5, lance temático, bispo D3. E aqui que veio F5 aqui. Os pretos jogaram F5, né? Bloqueando o peão de F, então o peão de F já está fixado, né? E aqui um lance que muita gente pode acabar pensando é o lance E5, né, que ganha mais espaço. Mas aqui já tem a questão da superextensão, que o preto joga C4, né, bispo B1 e agora bispo B7. E olha só o que temos aqui, né? As brancas têm mais espaço, fato, mas se superestenderam. E agora, principalmente, a casa de D5 está muito fraca. Para uma peça preta, as pretas vão usar essa casa de qualquer jeito, né? E aqui, aquela coisa, avanços de peões criam fraquezas. Então, a casa de D5 é fraca, A6, B5, as pretas têm uma maioria livre de peões, né? Os peões das pretas podem andar, e a maioria das brancas no centro simplesmente foi totalmente paralisada, né? E as brancas estão argumentando que tem mais espaço, mas aqui a posição das pretas é superior, justamente porque as brancas acabaram se super estendendo. Então a gente deve tomar muito cuidado com essa questão de a gente ganhar espaço demais, assim, porque pode acontecer cenários semelhantes a esse, né?
Pode argumentar que o bispo de G7 meio que morreu também, porque ele tá batendo no granito. Mas ele pode achar uma diagonal melhor, né? Vindo para F8. Em alguns casos pode até ir para A3 e ele vai ficar ativo de novo, né? E aí a própria massa de peões centrais das brancas, né, bloqueia a atividade das próprias peças, né? O bispo de E3 ficou mal, o cavalo de E2 ficou mal também. Então aqui o preto tem vantagem, né? Mas é só para ilustrar o perigo da superextensão. Dito isso, eu vou mostrar uma partida aqui para vocês, que é uma partida do Korchnoi com Karpov em 1971. Foi um ataque torre. E aí o branco jogou Q4, H6 de supor, e aí dama para F6, né? Então aqui o preto já cedeu espaço, né? Deu centro para as brancas. Só que as pretas ganharam o quê? O par de bispos, né? Então, a longo prazo, as pretas vão tentar argumentar que o par de bispos é melhor. Mas a curto prazo, as brancas têm o quê? Tem o centro. Então, bispo D3, tem o centro, vantagem de espaço, né? Cavalo de BD2, aí A6, né? Dama E2, D6 e roque grande. Então, as brancas consolidam, tem desenvolvimento rápido e as pretas estão aqui, né? Vão ficar meio um pouco exprimidas, mas estão com um par de bispos ali encolhidos. Cavalo D7, rei B1 e agora as pretas jogaram com E5, contra-atacando no centro, né? Que é um lance que não pode esperar tanto, porque senão as brancas podem acabar, por exemplo, sei lá, vamos supor que a gente joga um lance como G6 aqui, torre de H1, bispo G7. E ideias como E5 podem acabar rolando, né? Atacando, tentando abrir a posição, para aproveitar a vantagem no desenvolvimento. Então veio E5, né? E também outro conceito interessante é que coloca todos os peões... coloca todos os peões na casa errada, né? Porque o bispo que a gente não tem é o bispo de casas pretas, né? Então veio C3, mantendo o controle das casas pretas e do centro. Bispo E7, cavalo C4, aumentando aqui a pressão no centro, roque, bispo C2, né, ameaçando D por E5, algumas ideias em cima desse cavalo solto, e agora a torre de F8. Né? E aqui o Korchnoi tomou a decisão de jogar D5, que é um lance que define a estrutura, o branco ganha espaço, e as pretas precisam ter um jeito aqui de contra-atacar, porque o bispo de B7 morreu, né, o par de bispos não está jogando, e tem outro perigo, que as brancas podem começar um ataque aqui na lado do rei, já que elas fecharam o centro, né? E aqui o Karpov jogou C5, que parece ser um erro, na verdade, né? Porque ela fecha o centro, né? Fechando o centro, o par de bispos não vai jogar. E agora vocês notem, o lado que tem mais espaço, né? Tem muito maior liberdade para manobrar, muito maior liberdade. Vocês vão ver que as pretas não vão conseguir manobrar direito, né? Tem uma falta de coordenação ali. E as brancas conseguem passar todas as peças para lá do rei de uma maneira muito fácil, justamente porque tem mais espaço. E tem outro conceito aqui que eu acabei esquecendo de falar, que o lado que tem mais espaço deve evitar trocas desnecessárias. Então, quanto mais peças você tem, menos espaço você tem, é igual ter um monte de roupa num armário pequeno, né? Uma hora suas roupas vão acabar não... Né? Espero que vocês tenham entendido a relação, né? Mas você vai acabar ficando sem espaço para tanta coisa, né? E é a mesma coisa funciona aqui. Quanto mais peças você tem e menos espaço, é maior probabilidade de você acabar explodindo sua própria posição. Então veio o cavalo E3, já passando o cavalo para o lado do rei, bispo F8 e G4, né? Ganhando mais espaço. Enfraquece a casa de F4, mas as pretas estão longe de tentar explorar isso, né? Dama D8, G5 para abrir a posição, VH5 e G6, abrindo linhas, né? F toma G6, torre de HG1, colocando a torre para pressionar o rei, Dama F6 e agora cavalo G5, já invadindo a casa de E6, e aqui a posição do Karpov é simplesmente lamentável, né? Bispo E7, cavalo E6, cavalo F8, tentando trocar, só que aqui o branco jogou o cavalo C7, que ganha material. Torre de DF1, B5, tentando criar um contra-ataque. Cavalo A8, torre A8, bispo A8. E aí C4, né? Fechando ainda mais a ala da dama. Porque se joga um lance como B4, por exemplo, eu já tenho que ficar de olho no lance como bispo A4, né? Mas além disso,
as pretas fecham a ala da dama também. Fechando a ala da dama, elas não atacam mais. Simples assim. Se jogar B tomar C4 achando que vai abrir a coluna, de fato abre, mas não vai ter como explorar, né? Porque depois de cavalo C4, o cavalo tá numa bela casa ativa, ninguém tira ele daqui. E ainda ajuda a defender certas casas aqui na ala da dama. Então, veio torre B8, bispo D3, dama E8, torre C1. E aí, aquela coisa, né? As peças das brancas voltaram. Foram e voltaram, né? E é muito mais fácil coordenar as peças de brancas, né? Agora pensa que tentar trazer o bispo de B7, o bispo de A8 pro jogo, né? Se 1, 2, se precisar voltar vai ter que ser 1, 2 de novo. Então é muito mais fácil trazer as peças, coordenar as peças tendo mais espaço. Bispo F6, e sem contar que o preto está com desvantagem material, né? Viu? Torre G2, torre B6, torre de CG1, né? Pressionando ali o peão de G, torre B8, dama F1, B4, bispo E2, H4, e agora veio, né? Toda essa manobra aqui de bispo E2, dama F1, foi para justificar o lance, torre toma G6. E aqui o Karpov resolveu sacrificar a dama, né? Porque a ideia é que depois de cavalo G6, sobra um bispo H5 cravando. E depois de dama D8, bispo toma G6, né? O rei das pretas está muito exposto. As casas brancas em especial, né? E o defensor das casas brancas está morto ali em A8, né? Então, tipo, lances como dama D1, dama H5 já estão chegando meio rápido, né? Então aqui ele tentou sacrificar a dama, só que, bom, não vai dar certo, né? Viu? Cavalo F4, dama D1. O rei das pretas continua muito exposto e foi meio que simples aqui a conversão na dama F4, bispo E5, caiu mais um peão. E aí os peões começaram a andar aqui depois de B toma C5. O Karpov abandonou, né? Então, essa questão do espaço é bem legal, bem interessante de vocês estudarem. Tentem ver. As partidas do Korchnoi em específico, elas têm muito essa questão, né? O Korchnoi tomava espaço, assim, vral, né? Vral, ele jogava muito bem as posições com espaço, né? E aqui ele ganha de um dos melhores jogadores da história, né? Então, como ele conseguiu manobrar as peças e tal, ele também tem o tema do ataque ao rei, né? E, bom, acho que por hoje é isso. Vejo vocês na próxima aula.